O sindicato, ele vem de uma questão, de uma junção muito antiga já, desde a ZTFESC, que era a Associação de Servidores, da PTFESC, então a gente tinha muita separação dentro da instituição. E a professora Soni, ela, em 88, a Constituição foi aprovada com a permissão de ter sindicatos. E ela, com a ousadia toda, por ser mulher, ela fundou o nosso sindicato em 1989. De 90, de 91, de 89, dessa região, nós fizemos manifestações homéricas, nós fechamos a Mauro Ramos algumas vezes. E ali começou toda a o nosso caminho dentro da instituição, por lutas melhores para os servidores, lutas de trabalho, para a gente ter mais direitos. Como mulher, ela teve muita garra e nós fomos indo atrás, porque ela deixou um legado muito grande. Anterior a isso, anterior inclusive à formação do Sinasef, nós tivemos as duas chapas, as duas diretorias que formaram o Sinasef. Quando isso foi possível, após a Constituição de 88, nós tínhamos a professora Soni, que era a presidente da PTFESC, a Associação dos Professores, e o Marcos Neves, que era presidente da ZTFESC, que era dos técnicos administrativos. Nessa época já, a diretoria da professora Soni, ela já era composta 90% por mulheres, e o único homem que tinha era o tesoureiro, que era o professor José Tadeu, mas mesmo assim as pessoas davam um jeito de depreciar e dizer o seguinte: olha só, todas as mulheres não sabem lidar com dinheiro, botam um homem para ser tesoureiro. Eu me lembro de uma das primeiras plenárias nacionais que eu fui, e que foi até uma coisa que a gente estava na plateia, nem foi de microfone, assim, de eu olhar para um colega e fazer um comentário e ele olhar e falar assim: ah, você é novinha, bonitinha, não sabe do que está falando. E eu já tinha, quando eu entrei no Sinasef, uns 20 anos de militância. Eu vou desqualificar o teu argumento porque você é só uma imagem. Você é jovem, você é bobinha, desrespeito, de assédio, de cortar a tua fala, de dizer que a sua fala não tem valor porque você não concorda com a pessoa, sempre na desqualificação. Muitos desafios. O primeiro deles em si é o fato da gente atuar numa gestão onde a gente ainda não tinha esse debate tão claro. Eu acho que esses debates eles vão ficando mais claros com o passar dos anos, né? E a importância de que as coisas sejam debatidas dentro de perspectivas de gênero e não só dentro da perspectiva de classe. E isso passa a fazer parte dos debates ao longo do tempo. Eu sou da época do sindicato de homens e homens brancos, onde muitas vezes a gente pegava o microfone para fazer uma fala nas plenárias do sindicato, por exemplo, a gente ouvia um burburinho de homens e a gente não conseguia se ouvir. Hoje a gente tem a paridade, a gente tem a participação das mulheres na coordenação nacional. A voz do homem ainda é sempre vale mais e sempre acaba se sobressaindo a nossa voz. No geral, não tive problemas na atuação por ser mulher, mas em algumas situações muito pontuais sentia, às vezes, a questão da não valorização do papel da mulher. É muito difícil, o nosso sindicato, ele tem uma história muito bonita, mas também muito difícil. A misoginia, o machismo, o patriarcado não é uma coisa que estão lá fora, é uma coisa que está aqui dentro. O racismo, capacitismo, LGBTfobia, tudo isso está muito cotidiano. A pasta de mulheres, e enfim, todo o que surgiu a partir da pasta de mulheres foi luta das próprias mulheres que participaram de todas as atividades sindicais, A gente tem muito espaço e esse espaço não foi dado pra gente. A gente teve que tomar esse espaço.
A militância sindical influencia na vida inteira da gente. A vida familiar, a vida profissional, o teu dia a dia, tu começa a ver coisas diferentes, porque tu começa a prestar atenção nos teus direitos, naquilo que tu pode, que tu deves lutar, e aí não fica só no âmbito do sindicato, né? Tu acaba levando isso para a tua vida geral. A militância aqui no Sinasef me refletiu no seguinte sentido, de não deixar ninguém para trás. Antes de trabalhar no IFSC, que eu trabalhei na área de saúde, também participava do movimento sindical. E, na verdade, já existia um compromisso, né? Um compromisso de luta por justiça, né? E sempre com muitas mulheres. Então, isso aí nos fortaleceu cada vez mais. Trouxe para a vida familiar, para a vida profissional. Então, participar do movimento sindical, com certeza, reforçou esse compromisso e, com certeza, teve um impacto no meu fazer profissional também. Nunca passei por uma greve na vida até antes do IFSC, nunca tinha ouvido nem falar assim, o que a gente escutava era a greve é coisa de vagabundo. Mas aí começar a participar do movimento sindical que eu fui aprender sobre o assunto, aprender a questão da luta de classes, tudo. Então, sim, minha formação muito se deve à luta sindical mesmo. Depois que eu tive a experiência do sindicato, eu senti que eu comecei a ser mais ativa e mais proativa, eu conseguia me posicionar melhor diante das situações. Na questão do trabalho, a gente acaba ficando mais combativo, né? Dentro do campus também, questionando mais, apontando mais o que a gente vê que é incorreto. Como a gente não consegue separar exatamente, né, a pessoa do trabalho com a pessoa do sindicato, com a família, eu percebi que algumas coisas mudaram. Senti assim que eu tinha mais postura, senti que eu tinha mais firmeza, mais coragem para me posicionar. Foram momentos muito pontuais dessa caminhada daquela época que eu era ativa, assim, as passeatas que a gente fazia, as viagens a Brasília de ônibus, ia e depois voltava, não tinha moleza não. A gente ia para Brasília e levava 32 horas de ônibus, mas a gente chegava lá, conversava, era recebida pelos políticos, por quem tivesse que nos ouvir, da área da educação, e muitas vezes o resultado ali era positivo, porque tinha uma representatividade que saía da base, que saía fundamentado, com ata, com documentos. Então aquilo assim era muito importante para a gente sentir que estava representando um desejo de se fazer presente enquanto cidadã, enquanto servidora pública, né? Assim, muitos anos atrás, quando a gente enfrentava aquelas lutas ou passeatas em Brasília, íamos muitas vezes de ônibus, né? No início íamos de ônibus, íamos com outros sindicatos até. Então ali às vezes surgiam algumas brincadeiras, conversas, e depois de tudo servia, né? Para a gente também aprender alguma coisa com tudo que ia acontecendo. Logo que comecei a atuar, né, no sindicato, já caí na coordenação geral, e veio a pandemia, a gente já era algo desconhecido, a atuação no sindicato. E a gente teve que fazer isso ainda com pandemia, que foi uma gestão praticamente remota. Foi a construção e a participação no primeiro encontro de mulheres aqui da seção. Foi um trabalho muito importante, muito relevante para mim enquanto mulher e também para ajudar a proporcionar esse encontro, esse movimento de trazer as mulheres da nossa seção para participar desse evento, de trazer outras mulheres para compartilhar das nossas vivências. Então esse evento foi muito marcante dentro do sindicato para mim. Assim, eu vivenciei, né, eu e muitos dos nossos servidores, vivenciamos um tempo, né, que no meu caso, a partir de 93, um tempo de muitas lutas, né? De muitas ameaças, né? Um governo que privatizou várias áreas do serviço público. Nós tivemos uma luta muito grande porque ali eles tinham uma proposta de estadualização das escolas técnicas, na época eram escolas técnicas, né? Que era um passo para a privatização. Eu considero que essa
foi uma luta vitoriosa. Eu acho que o que a gente ainda tem hoje, né, enquanto rede federal, constituído como rede federal, pública, gratuita, é muito fruto das lutas vivenciadas ali na década de 90, na década de 2000. Um momento muito triste do Sinasef, que foi numa plenária nacional em que um cara que estava participando da plenária tenta estuprar uma moça dentro de um banheiro num momento de confraternização fora da plenária, mas que isso entrou na plenária porque, enfim, os dois estariam de volta, né? Ela foi uma moça que a gente perdeu da militância, ela nunca mais conseguiu voltar para o sindicato. E nesse dia particularmente havia a identificação de uns caras tentando, não, mas espera aí, qual é a prova que você tem? E eu acho que o sindicato ainda não lidou com isso, sabe? A gente não conseguiu olhar para essa parte, ainda que a gente tenha evoluído bastante pela luta, principalmente das mulheres. A gente hoje tem paridade na nossa direção nacional, hoje a gente tem uma pasta de mulheres que foi criada, tem mulheres mais frequentemente na coordenação geral, ainda que o Sinasef tenha uma história de ter bastante mulheres na coordenação geral, mas tenho muito orgulho de ter sido a primeira pessoa a poder ocupar essa cadeira da pasta de mulheres do Sinasef Nacional. E lá a gente organizou o primeiro encontro de mulheres e durante esse encontro a gente fez uma mesa sobre violências. E quando a gente propôs a mesa, a gente pensou que essa mesa seria uma mesa onde a gente ia falar um pouco sobre como se configuram as violências e a gente ia fazer um debate que, na nossa ideia, seria um espaço acolhedor, mas um pouco mais teórico. E quando os palestrantes falam, as pessoas se mobilizam e começam a pedir a palavra. E a gente tem, provavelmente uma das primeiras vezes no Sinasef, uma fila imensa de mulheres relatando as violências que sofriam no seu cotidiano, uma atrás da outra, assim. E aí a gente atrasou toda a programação, enfim, porque os relatos eram das violências, dos processos que as pessoas sofriam. Na última normativa da flexibilização, onde, depois de muito tempo, a direção do Sinasef, junto com a direção do IFES, que sentam junto numa mesa de conselho superior para aprovação dessa, apreciação dessa normativa. Então, estar lado a lado, gestão e instituição e os meus colegas de diretoria ali presentes, é que foi algo que me fortaleceu sempre a continuar. Em 2022 teve o terceiro Encontro Nacional de Mulheres, que eu estava na organização, estava na frente da pasta de mulheres, e foi um evento imenso, demandou muito trabalho, mas foi um absoluto sucesso. E foi assim, eu passei antes do terceiro encontro um evento, digamos, um pouco traumático, que foi a organização do 34º com o Sinasef, e foi a organização do Encontro de Mulheres no mesmo ano, uma experiência totalmente diferente. Começou com 11 mulheres na organização, depois teve mais que se juntaram, e a colaboração, o trabalho conjunto dessas mulheres que tornou esse encontro possível. Nós tivemos uma situação muito difícil na instituição, na época que eu era diretora, e que hoje eu vejo que foi um resultado positivo, que foi a saída do sindicato de dentro da escola. Era ali em Florianópolis, do campus Florianópolis, só que a gente sempre usava um espaço, não, agora a gente precisa para a sala de aula, daí o sindicato ia para outro espaço, não, agora nós precisamos para ser o refeitório. E a justiça veio e nós tivemos, não tinha outra saída, a gente teve que tirar o sindicato de dentro. Foi muito dolorido essa época para a gente da gestão, e hoje eu vejo que foi um ganho, que hoje o sindicato tem a sua sede própria, bem localizada, com espaços para atender bem ao nosso servidor. Eu lembro que uma vez a gente estava numa negociação de greve e eu estava lá à frente de todas as atividades e a gente estava numa roda de conversa e ele elevou a voz com uma servidora. Eu dei uma porrada na mesa e disse, aqui ninguém fala alto com ninguém. A gente tem que saber engolir muito sapo, mas a gente tem que saber a hora de dar porrada na mesa. Mas eu creio que tudo valeu a pena. Todas as lutas que a gente passou, as passeatas, aquelas idas longas para Brasília que a gente ia de ônibus. Quantas vezes nós saímos pela cidade inteira
sabe? Com cartazes, com som, fazendo passeata, gritando, avisando para a população o que estava errado, o que estava acontecendo, por que o IFSC não era melhor do que já é, porque e todo ano a gente ganhava muito elogio. Uma luta constante, mas que valeu a pena. A gente tem espaço e a gente precisa ocupar esses espaços. Fazer parte de um grupo é se doar. Mulher também tem direito a esses espaços e que aproveite isso e vão em frente, né? Não desanimem, né? Não desistirem no primeiro obstáculo, sempre indo em frente. Tem muito espaço na direção, nos movimentos sindicais, e as mulheres precisam ocupar esses espaços, né? E aqui dentro a gente constrói laços de afeto, de amizade, que a gente também leva para a vida toda. Essa trajetória, essa mudança, essa participação que seja mais efetiva a cada dia que passe. Participem, que continuem, que vão em frente, porque isso é sempre. Eu queria falar para os não militantes. Eu acho que as não militantes e os não militantes precisam entender que tudo que a gente tem conquistado de direitos, de respeito, de jornada, foi conquistado por essas pessoas que dispuseram do tempo das suas vidas para fazer a luta coletiva. Não esqueçam da força que cada uma tem e de que nós precisamos estar sempre unidas para não nos tornarmos invisíveis de novo. E eu trago sempre como exemplo a professora Soni, que ela dizia assim: vocês não tenham medo de assumir nada. Nós temos que lutar com igualdade, né, para que as desigualdades elas desapareçam. Nesse lugar a gente é mais exposto. E se a gente é mais exposto, no momento que a gente for atacado para fora, a gente tem que estar unida entre nós. Vamos continuar lutando pelos nossos direitos e a seção sindical, Sinasef, IFSC, vai vencer muitas outras lutas e nossos direitos vão ser garantidos, sim, mas a luta continua.